Quando Sue decidiu se mudar com os filhos para o velho Resort Cad, ela imaginava que seria um bom recomeço, mas infelizmente o que aconteceu lá foi uma verdadeira história de terror. Oi, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Iris e falo sobre casos criminais. Então, se você gosta de acompanhar esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Eu também te convido a me acompanhar nas minhas outras redes sociais, que tem vídeo lá todo dia. Feito isso, vamos para o caso de hoje. O terrível caso de hoje aconteceu no velho Resort Cad. Mais especificamente na Cabana 28, onde a Sue morava com seus 5 filhos. O resort fica localizado no condado de Plumas, nos arredores da cidade de Quincy, na Califórnia. Ele tem 33 cabanas e fica rodeado de floresta. E lá era o lar de algumas famílias, entre elas a família Sharp. Glenna Susan Sharp, mais conhecida como Sue, nasceu em Springfield, Massachusetts, no dia 29 de março de 1945. Em julho de 1979, quando ela tinha 34 anos, ela decidiu deixar sua cidade para trás por causa do ex-marido James Sharp. A Sue, na verdade, estava meio que fugindo desse ex-marido dela, que era completamente abusivo e agressivo, tanto com ela quanto com os filhos dela. A Sue tinha 5 filhos. Eram eles o John, que na época dos fatos tinha 15 anos de idade, a Sheila de 14, a Tina de 12 anos, o Rick de 10 e o Greg de 5. A Sue então criou coragem, pediu o divórcio e foi com os filhos para o norte da Califórnia para uma nova vida. A Sue escolheu a cidade de Quincy porque lá morava um irmão dela chamado Don, e aí ela ficaria perto dele, as crianças ficariam perto do tio e tava tudo certo. A princípio, ela alugou um trailer assim bem apertadinho mesmo, que havia sido desocupado recentemente pelo Don, e lá ela ficou morando com seus filhos durante um tempo. E com o passar do tempo, a Sue foi conseguindo uns trabalhos e decidiu procurar um lugar maior para abrigar sua família. Foi então que ela encontrou o velho Resort Cad no meio da floresta. Em 1980, Cad tinha um hotel completo, com bar e restaurante, uma loja geral, um correio, uma pensão onde moravam alguns estudantes e haviam as cabanas antigas. O local onde ficavam as cabanas estava bem decadente e foi aí que o dono do resort decidiu transformar essas cabanas em moradias baratas. E isso para Sue foi perfeito. Ela pagava $170 mensais. A Sue e os filhos escolheram a Cabana 28, que antes era a moradia do xerife do condado de Plumas, o Douglas Thomas. A Cabana 28 possuía sala, cozinha, um banheiro, 3 quartos e um porão. E apesar de ser no meio da floresta, tipo no meio do nada, várias famílias moravam lá. Então a Sue fez vários amigos, ela tinha muitos vizinhos e as crianças também fizeram amizade com as crianças que moravam lá. E aparentemente a família estava vivendo em um lugar muito feliz e agradável. No dia 11 de abril de 1981, a Tina e a Sheila foram para a Cabana 29, que pertencia à família Siebel, e lá morava a Alice, que era a melhor amiga da Sheila. Então, vez ou outra, a Sheila dormia lá. Nesse dia, o John também havia saído de casa pela manhã e tinha ido para a cidade de Quincy, e ele estava na casa do melhor amigo dele, chamado Dana. Era um sábado e a Sue estava ali tranquila, sentada na frente da casa dela, vendo as crianças brincando. O Rick e o Greg estavam andando de bicicleta e brincando com um amiguinho de 12 anos, amiguinho e vizinho deles, chamado Justin Smart. Bom, quando anoiteceu, o Justin quis dormir na Cabana 28 e a mãe dele permitiu. A Tina voltou para casa por volta das 8h30 da noite, mas a Sheila continuou na casa da família Siebel e dormiu lá. O John ainda não havia voltado para casa. Quando Sue colocou o Rick, Greg e Justin na cama para dormir, já passavam das 22 horas da noite e ela trancou todas as portas. O John, a essa hora, já estava a caminho de casa, ele estava com o amigo Dana e os dois estavam indo juntos para a Cabana 28. Como o John dormia no porão, ele podia entrar pelas escadas externas e aí não se sabe a hora exata que ele chegou em casa.
No dia 12, por volta das 7 horas da manhã, a Sheila, que havia dormido na cabana ao lado, foi para casa. Ela ia trocar de roupa para ir para a igreja com a família Siebel, mas quando ela abriu a porta da casa dela, ela encontrou a pior cena do mundo. A Sheila encontrou 3 corpos. A cena era horrível. Sue, John e o melhor amigo dele, Dana, estavam ali, jogados na sala, sem vida. John estava de bruços em uma poça do próprio sangue. Ele teve sua garganta cortada. Sue estava deitada de lado, perto do sofá, sem as roupas de baixo, amordaçada com a própria calcinha. Ela também teve a garganta cortada e foi golpeada no peito. O Dana tinha vários ferimentos na cabeça, mas ele foi morto por estrangulamento. A Sheila então saiu correndo da cabana, gritando desesperada, pedindo que o Siebel ligasse para a polícia. Enquanto a senhora Siebel ligava para a polícia, ela e o James Jr. Siebel voltaram até a cabana para procurar os meninos, procurar as crianças e a Tina. Ela então correu até o quarto dos irmãos e encontrou o Rick, o Greg e o Justin dormindo ilesos. Ela então acordou os meninos e tirou eles pela janela da cabana para que eles não vissem aquela cena de horror. Então, alguns minutos depois, a Sheila voltou de novo na cabana para procurar a Tina, mas infelizmente a Tina não estava em lugar nenhum. Logo começaram as investigações, mas eu já adianto que não deu em nada. Primeiro, eles contaminaram a cena do crime porque tinha muita gente entrando e saindo, eles não isolaram o local. Eles então foram atrás de depoimentos dos vizinhos e aí surgiram alguns relatos. Algumas pessoas disseram terem visto uma van verde na frente da cabana 28 por volta das 9 horas da noite. Essa van não era de ninguém da região e eles não viram quem estava dirigindo ela. Alguns vizinhos também relataram que ouviram cães latindo em direção à cabana. Um casal também foi acordado por volta de 1h30 da manhã com gritos abafados, só que eles ficaram com medo e não abriram a porta para ver de onde estava vindo aquele grito. Houve também um relato de uma pessoa que viu a luz da varanda da cabana acesa às 4 da manhã e a porta dos fundos aberta. E também viram gatos entrando e saindo pela porta dos fundos. O bizarro nessa história é que pessoas estavam sendo torturadas e assassinadas ali na cabana e as 3 crianças que estavam dormindo em cima não acordaram e não ouviram nada. Na verdade, o Justin acabou dizendo para a polícia depois que ele havia sonhado com sons vindos da cozinha. E ele falou também que achava que tinha visto 2 homens. Então ele foi levado para uma sessão, ele foi hipnotizado e lá perguntaram as características desses homens que ele tinha visto e ele começou a falar as características deles e fizeram ali um retrato falado. Porém, essas características acabavam mudando bastante, então eles desconsideraram aquele retrato falado e essas pessoas nunca foram encontradas. Na cozinha da cabana foram encontrados 2 facas, um martelo e uma espingarda de chumbo. As vítimas foram amarradas com fita e fios que eram arrancados dos eletrodomésticos. A mãe do Justin, a Marilyn Smart, disse para a polícia que naquela manhã havia encontrado uma jaqueta no porão da casa dela. Essa jaqueta estava ensanguentada e pertencia a Tina Sharp. Mas por algum motivo desconhecido, a polícia não quis ver a jaqueta. A Marilyn foi completamente ignorada. Eles não quiseram ver a jaqueta e muito menos levar a jaqueta como evidência. O marido da Marilyn, o Martin Smart, também deu várias pistas para a polícia do que poderia ter acontecido com a família Sharp, mas ele também não foi ouvido, ele também foi ignorado. Ele disse inclusive que uma caixa de ferramentas havia sumido do porão dele, mas eles nem quiseram investigar isso. Bom, a investigação continuou, mas eles não encontraram nenhum suspeito. Parecia que eles não estavam interessados em desvendar aquele caso. Enquanto isso, a Tina continuava desaparecida. O caso dela foi enviado para o FBI, como ela era menor de idade, e eles fizeram as buscas, mas procuraram por ela por apenas 1 mês. Por algum motivo também, eles arquivaram o caso. Foi então que em 2 de abril de 1984, 3 anos e 11 meses depois dos assassinatos na cabana 28, os restos mortais de Tina Sharp foram encontrados em uma floresta perto de um acampamento. Esses restos mortais foram encontrados por um coletor de garrafas.
O local onde foi encontrado os restos mortais dela ficava a 160 quilômetros de Kedzie. Junto dos restos mortais da Tina estavam uma jaqueta suja de sangue e um cobertor, mas nada disso foi documentado no caso. Existe muita ponta solta nesse caso, ele foi muito mal investigado. A jaqueta, por exemplo, que estava junto aos restos mortais da Tina, poderia muito bem ter sido aquela mesma jaqueta que a Marilyn encontrou no porão da casa dela no dia do crime. Porém, os investigadores não quiseram revisar os depoimentos dos vizinhos. Na época do crime, alguns vizinhos também disseram para a polícia que o Martin Smart não gostava do John Sharp por alguma razão desconhecida. Ou seja, o Martin, ele era um suspeito em potencial. Porém, ele não foi investigado mais a fundo. Bom, o Martin Smart era um veterano de guerra. Ele ainda sofria com transtornos pós-traumáticos e, além disso, ele era agressivo com a sua esposa. Ele já tinha tentado tirar a vida da Marilyn, ameaçando ela com uma faca. Ele também já havia tentado atropelar ela e o filho Justin, e mesmo assim, ela ainda continuava com ele. Semanas antes do massacre na Cabana 28, o Martin levou um amigo para morar na casa dele. O amigo era John Bolbett, um ex-militar envolvido no crime organizado. E aqui nós temos 2 suspeitos em potencial, mas é importante mencionar que o xerife do condado de Plumas era amigo pessoal do Martin Smart. Então, quando eles foram interrogados, tanto o Martin quanto o John Bolbett, quando eles foram interrogados pelo xerife, o xerife disse que os dois haviam passado no teste do polígrafo e eles foram descartados. Após os assassinatos em Kedzie, o Martin foi embora para Nevada e acabou falecendo em 2008 de câncer. Já o John Bolbett foi encontrado morto em 1988. E só para lembrar vocês, o marido da Sue, o James Sharp, ele também foi investigado, ele foi interrogado, tudo certinho, mas também foi descartado como suspeito no caso. Em 2016, um jornal local divulgou uma carta que o John havia enviado para Marilyn depois que ele havia se mudado para Nevada. E na carta dizia o seguinte, abre aspas, paguei o preço do seu amor e agora comprei com a vida de 4 pessoas, fecha aspas. Após a morte do Martin, a Marilyn veio a público dizendo que foi o Martin, que ele quem tirou a vida da família Sharp, mas ela mais uma vez foi ignorada. A investigação dos assassinatos da família Kedzie foi completamente mal conduzida e existem muitas pontas soltas. Tipo, o que a jaqueta da Tina Sharp estava fazendo no porão da casa da Marilyn do Martin? E por que os policiais não quiseram levar essa jaqueta como evidência? Porque eles ignoraram o fato do martelo do Martin ser encontrado na cena do crime, né? Tipo, eles não levaram isso em consideração para investigar melhor o Martin. Porque eles simplesmente ignoraram aquela carta que o Martin fez para Marilyn, praticamente revelando que ele tinha tirado a vida de 4 pessoas. Por que ignoraram? Existem algumas teorias de que o Martin e a Sue eram amantes, e aí a Marilyn acabou descobrindo e pediu que ele tirasse a vida da Sue e de seus filhos. Dizem que ela pediu isso como prova de amor. Também há relatos de que a Sue estava encorajando a Marilyn a deixar o Martin, porque ele era agressivo e abusivo. E aí o Martin acabou descobrindo tudo isso e ficou muito chateado com a Sue e tirou a vida dela e dos filhos. Mas nenhuma dessas teorias foi realmente comprovada. Bom, o que aconteceu em Kedzie foi algo extremamente terrível que marcou aquele local para sempre. O local nunca mais recebeu turistas por conta dessa tragédia e é praticamente uma cidade fantasma. A Cabana 28 foi demolida em 2004. E infelizmente ninguém foi responsabilizado pelo crime que aconteceu lá. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, já deixa aquele like, tá bom? Que vai me ajudar muito na divulgação. Me ajudem também compartilhando esse vídeo, comentando aqui embaixo. Já deixa a sugestão de vídeos que vocês querem ver aqui. E é isso, fiquem com Deus e até o próximo caso.